Bom dia a todos, bom dia, paz do Senhor. Estava aqui na minha cama, deitadinha, meditando na palavra do Senhor, né? Porque a gente precisa. E eu meditando aqui, pedi uma palavra para o Senhor e o Senhor aqui falou comigo em 1 Pedro, não, em 2 Pedro, no capítulo 1 e no versículo 20 e 21, que diz assim: Sabendo primeiramente, está contra a luz, sabendo primeiramente isto, que tenham profecia da Escritura e de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Hoje a gente vê tantas coisas, né? Tantas pregação que a gente vê que não tem nada de Espírito Santo, né, irmãos? O homem, ele está se exaltando e está deixando Deus de lado. Esquece que tem um Deus que tudo pode. Mas vamos lá, eu fiz aqui um esboço, um estudo, né, pessoal, nessa mensagem bíblica, né, que pergunta. Eu perguntei para o Senhor, o que é a Bíblia? Porque a gente abre a palavra do Senhor e não entende o que Deus quer falar com a gente. Muitas das vezes a gente não entende, nós não pedimos entendimento, discernimento da palavra. Às vezes o Senhor está aqui puxando nossas orelhas, chamando a atenção, né? Está querendo uma libertação da parte dele para nós. Ele está abrindo uma porta de emprego, abrindo uma porta de prosperidade, falando sobre o seu lar, seu casamento, sua vida familiar, conjugal, em todas as áreas, né? E a gente não sabe o que Deus está falando, a gente só lê, mas não entende. Mas eu quero dizer nesta manhã que a palavra do Senhor não é para ler, é para meditar e entender, pedir um entendimento para o Senhor, que Ele venha abrir o nosso entendimento e a nossa visão espiritual. E eu perguntando para o Senhor o que é a Bíblia. E eu fiz um estudo aqui, pessoal, o que é a Bíblia. A Bíblia, pessoal, é uma revelação de Deus, né? A Bíblia é uma revelação de Deus. E quero ler aqui uma mensagem, uma palavra aqui que eu fiz no esboço, falei assim: a Bíblia é a revelação de Deus, a humildade, ou seja, expõe, traz a descoberta, a sua vontade, seus planos, sua pessoa, suas leis e todos os princípios que regem o universo, os animais e o homem. A Bíblia é tudo isso, pessoal. Mas a gente não sabe. A palavra a Bíblia é Deus, é a humildade, seja que Ele expõe para nós tudo isso que foi falado aqui, que eu falei aqui, né? No meu entendimento, eu não sei no seu. O autor da Bíblia. Quem é o autor da Bíblia? Eu também isso perguntei para Deus. É o próprio Deus. E o intérprete? Eu também isso eu perguntei para Deus. O que eu entendo, eu não sei para vocês, é o Espírito Santo, é o intérprete. Deus é o autor, o intérprete é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai tocar. Quando chegar um homem, uma mulher de Deus, né, que se diz uma mulher de Deus, uma serva do Senhor, um servo do Senhor, que muitas vezes tem muitas revelação, né, que é da carne. Quando é de Deus, e Deus vai usar, como ele falou aqui, que ele usa, né,
que ele deixou aqui falando que, aqui no versículo 21, né, que fala dos homens de Deus. Quando for de Deus, do próprio Deus, o Espírito Santo vai tocar no seu coração e você, que aquela revelação é de Deus. O próprio Espírito Santo vai tocar em você quando ouvir uma revelação que o homem passar. O próprio Espírito Santo vai tocar no seu coração, no nosso coração, no meu e no seu coração, né? E eu perguntei mais: quem é o centro, né? O assunto desse centro, o assunto central da Bíblia, de Deus. Eu perguntei para Deus e Ele me respondeu: o Senhor Jesus Cristo. Ele é o centro. Ele deu a vida por mim e por você. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Não importa quem seja, por mim e por você. Mas, através da fé em Jesus Cristo de Nazaré, que é 100% homem, foi, né, 100% homem aqui na terra, e é 100% Deus. Ele não foi, ele é. Perdão pela expressão aí, como eu falei na primeira. Ele é Deus também. E eu perguntei, e eu falei assim, né, que o centro é Jesus Cristo. A Bíblia é Deus falando ao homem, ao nosso coração. É Deus falando através do homem, né? Igual está aqui no versículo 21 de 1 Pedro. Né? E fala aqui, ó, o Espírito, a palavra e a inspiração, né? Que é o Espírito Santo. Soprar para dentro e suflar. Deus, ao colher estes homens, sopra sobre eles a sua vontade, ideias, como ele queria que fosse escrito a palavra contida nas escrituras. Muitas das vezes tem muitos debates, irmãos, falando quem escreveu a Bíblia. Quem escreveu? Deus, como eu entendi aqui, né? Porque ele soprou quando Deus criou Adão e Eva, quando Deus criou o homem, ele criou primeiro os animais, né? Criou o mundo, criou os animais, e ali faltava alguma coisa, o homem. E ali ele fez um bonequinho de barro, né? E soprou as narinas daquele homem, daquele boneco, e fez o homem através, né, do Espírito Santo. Então, irmãos, o que eu entendi, o que eu tenho assim, né, o que eu estou entendendo, eu não sei vocês, mas se eu estiver errada, me corrige. Deus soprou, usou o Espírito Santo usou o Espírito Santo, né, para soprar sobre aqueles homens, para que aqueles homens fosse fazer a vontade dele, escrevesse a Bíblia. Então foi Deus, irmãos. Deus usou o homem para escrever esta palavra para nós. Ele, né, então ele é autor e consumador de todas as coisas, ele é autor da Bíblia. Ela é a revelação de Deus. Então vamos ver o que aqui fala aqui nas escrituras. Aqui, o que eu entendi, né? O conceito que melhor define este tipo de inspiração é chamado de inspiração orgânica plenária.
Deus escolhe homens, derrama sobre ele o seu espírito e usa-os de forma como são, como a sua limitação, seus conhecimentos, suas opiniões e seus ideais, seus preconceitos e seu talento, etc. Com isso, a Bíblia passa a ser de uma... Deixa eu virar aqui, pessoal, meu papel. Coloco aqui na frente por causa que minha vista está ruim. De uma forma plena e total, mostrando-nos porque cada livro possui a característica da pessoa inspirada pelo Espírito Santo, deixando expresso na Bíblia o estilo de escritor. Tudo foi feito por Deus, pessoal. Deus, Ele é tudo. Deus enviou o Espírito Santo para usar aqueles homens, esses homens, né, que são citados aqui dentro da Bíblia Sagrada, da Palavra do Senhor, né, para falar conosco. Então, tudo, irmãos, tudo que tiver aqui dentro dessa Bíblia, o que eu tenho entendido é que nós temos que obedecer. Ah, irmã, mas é tão difícil. É, irmã, eu sei que eu estou passando por uma fase meio difícil também. Mas se Deus quer usar, Ele vai usar. Seja de qual forma seja. Ele vai usar o homem, Ele vai usar a mulher. Fala o homem, mas Ele fala a mulher, né? Fala como um todo. Se nós estivermos dentro da palavra do Senhor. Se nós tivermos sido batizados em águas correntes, né? Não dentro de piscina, mas em águas correntes do rio. A Bíblia diz que é do Rio Jordão, né, pessoal? Mas a gente não mora em Israel, né? Mas nos rios. E Ele vai usar a pessoa do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Não importa a gente querer acrescentar um pingo aqui ou uma vírgula. Isso daí já é pecado, irmãos. Então é assim, irmãos. Eu queria ler aqui mesmo, aqui mais, né? Um pouco do que eu fiz. Eu fiz vários estudos, vários esboços aqui, mas hoje eu vou falar só sobre isso, né? Deixar para outro dia. Mas quem é autor e consumador da Bíblia é próprio Deus, inspirado pelo Espírito Santo. E a nossa coisa, nós temos que estar inspirado, né? Todo o tempo, pessoal, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu estou pedindo para Deus, pessoal, que o Senhor venha me ajudar, né? E o nosso assunto, né? O assunto central para nós, que vai nos levar ao céu, é através de Jesus. Ele é a nossa inspiração. Ele é o autor e consumador da nossa fé. A palavra do Senhor nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, irmãos, a nossa fé pode estar até com o tamanho de um grão de mostarda, mas ali ainda nós temos que ter fé. Que o Senhor um dia Ele vai voltar para buscar uma igreja. Ele vai buscar uma igreja, Ele não vai buscar placa de igreja, Ele vai buscar uma só dentro de muitas igrejas, muitos ministérios, né? Vai buscar uma. O que é a Bíblia? Foi o estudo de hoje, pessoal, que eu pedi para Deus. Autor e consumador de todas as coisas. O que é
a Bíblia. Então fica para nossa meditação nesta manhã. E eu quero agradecer a todos em nome do Senhor Jesus, que eu estava muito triste, né, por umas coisas que eu estou passando. E eu pedi estudo, eu pedi para Deus falar comigo, Ele falou através dessa palavra. Perguntei para ele o que é a Bíblia, porque a gente vê tantas coisas, né, pessoal? Então, assim, eu fui buscar, né, porque eu já tenho mais de 16 anos de evangélica, mas eu não sei nada. Se eu falar para vocês que eu sei, eu não sei. Mas eu tenho certeza que o Senhor sabe todas as coisas. Eu tenho certeza que Ele vai acrescentar minha fé. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai me inundar com as maravilhas que Ele tem para mim e para você. Que um dia Ele vai realizar o meu sonho, que é de apregoar a palavra dEle, porque o meu sonho é esse. A igreja está tendo uma campanha. E o pastor pergunta, está tendo uma campanha, né, irmãos? E eu fiz do quarto dia, são 7 dias na semana, e fiz do quarto dia, porque eu estava sem força. Aí eu cheguei ali e ele falou assim, qual é o seu projeto? O que é que você trouxe para pedir para Deus? Você pediu um carro? Claro que o pastor está pregando duro na salvação. Graças a Deus ele está pregando a salvação. Graças a Deus, porque a gente não vê mais isso nas igrejas, pessoal, nas casas de oração. Ele está pregando a verdade. Pode muitos julgares, como tem sido julgado. Eu não estou exaltando o homem aqui não, irmãos. Estou exaltando a Deus, o autor e consumador dessa palavra. Ainda tem homem ainda. A gente ainda acha. É difícil, mas acha. E ele perguntou para a igreja do Senhor o que era que nós estávamos pedindo. E eu pedi para Deus. Que Ele venha aumentar a minha fé, a minha vida familiar, a minha vida conjugal. Se Ele quiser, Ele pode fazer todas as coisas. Se Ele quiser. Mas eu não estou pedindo por isso. Eu estou pedindo para Ele aumentar a minha fé. E o meu pedido mesmo, pessoal, no meu coração, é que Ele venha me usar na palavra dEle, que antes de eu morrer eu quero, pessoal. Eu quero pedir, eu peço para Deus me usar com poder e autoridade dentro da palavra. Que eu nunca venha esquecer do que eu aprendi dentro dessa palavra, que eu tenho aprendido, que eu estou aprendendo. E é isso, pessoal. Não quero mais nada. Graças a Deus, tenho minha casinha simples, mas eu tenho. Tenho minhas coisinhas simples, mas eu tenho. Graças a Deus. Não, a minha casa não está terminada. Mas o meu sonho. Porque quando ele pergunta qual é o seu sonho, o meu sonho é pregar para lá a palavra do Senhor. O meu sonho é orar pelas pessoas enfermas, porque para muitos que não sabem, pessoal, eu fui curada do câncer por 2 vezes. Aliás, por muitas vezes outras enfermidades, mas o Senhor chegou e fechou a minha cova. Eu fui curada, irmãos. Uma pessoa que já estava em cima de uma cama podre, que nem mesmo ela sentia, não suportava aquele mau cheiro. Eu fui curada para a honra e a glória do Senhor. Isso em 91. Quando foi em 2005, novamente, eu fui curada do câncer, irmãos. Eu estava com 5 cânceres nos meus seios. Fui para o Jorge.
Mas Jesus chegou primeiro. Jesus ressuscitou Lázaro, que já estava morto há 4 dias. E eu fui curada num dia de domingo. Ele chegou primeiro, irmãos, porque eu ia começar um tratamento no Araújo Jorge numa segunda-feira. Mas ele chegou no domingo para mim e me curou em 2005. E para a honra e a glória do Senhor, eu estou aqui, irmãos, de pé, arrastando, rastejando. Mas eu ainda tenho uma fé tamanho de um grão de mostarda, mas eu tenho passado muitas lutas. Mas Jesus, eu sei que Ele não vai me abandonar nessa hora. E eu creio que antes de eu morrer, eu ainda vou realizar meu sonho de pregar a palavra com poder e autoridade, com entendimento e discernimento, mas pregar a verdade. É o meu sonho, irmãos. Eu prego a palavra do Senhor. Eu prego, irmãos. Pregava. Não estou tendo oportunidade, mas eu pregava. Dou glória a Deus. Dou graças a Deus por estar de pé na presença do Senhor. Sou do ministério, né? Não vou falar não, porque aqui placa de igreja não salva. Mas graças a Deus, eu sirvo ao Senhor que tudo pode. Um Deus que fala assim, o que é Bíblia? Bíblia é Deus falando com você. E nessa manhã Ele quer falar com o seu coração. Ele falou aos nossos corações. Eu quero agradecer mais uma vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que o Senhor possa falar profundamente e continue falando aos nossos corações. Amém? E é isso aí, pessoal. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.